A mais alta corte do Brasil pode começar a discutir ainda este ano a união civil entre pessoas do mesmo sexo. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal a favor do reconhecimento desse tipo de relação. A proposta foi feita pela Procuradora-Geral interina Débora Duprá. Na ação, ela também pede que sejam dados aos homossexuais os mesmos direitos e deveres assumidos pelas pessoas em união estável. De acordo com a procuradora, como não existe uma legislação que regulamenta a situação dos homossexuais, deveriam ser aplicadas as normas que tratam da união entre homens e mulheres. Já está no STF uma ação do governo do estado do Rio de Janeiro que questiona o reconhecimento da união entre homossexuais no estado. Mas a Procuradora-Geral decidiu entrar com a nova ação para evitar que a decisão do Supremo tenha validade em só uma região do país. A expectativa é de que o tribunal julgue o caso ainda este ano. A união civil de pessoas do mesmo sexo é reconhecida oficialmente na Espanha, na Bélgica e no Canadá. Em alguns casos, os casais também têm o direito de adotar crianças. Em países como a Argentina ou os Estados Unidos, há um reconhecimento parcial, somente em algumas cidades ou estados. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio em São Paulo a advogada Silvia Maria Mendonça do Amaral, que é especialista em direito homoafetivo. Até agora, muito bom dia, doutora. Bom dia. Bom, até agora a gente via casos isolados aí de pedidos, né, para a união civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente já tem agora esse pedido, então, no caso do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e o Supremo Tribunal Federal agora pode decidir também numa questão para todo o território nacional. O que muda com esse novo pedido aí da Procuradoria-Geral da União? Olha, com o reconhecimento com essa medida do STF, esse reconhecimento eventual, na verdade, assim, o que se adquire é um direito fundamental e essencial para o reconhecimento de outros direitos. Então, o reconhecimento da possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo já soluciona uma série de problemas e garante acesso a outros vários direitos. Doutora, várias ações apontam o tratamento diferenciado a casais gays como um desrespeito à Constituição. Por que então, até agora, ações como essa não passaram no STF? Olha, na realidade, assim, existiu uma tentativa há pouco tempo atrás que foi discutir e pedir o reconhecimento dessa união, porém ela foi intentada através de um mecanismo que não era o adequado, né, tecnicamente, juridicamente inadequado. E o ministro Celso Mello disse que não reconheceria, não analisaria aquela ação, porque tinha esse problema técnico na realidade, mas ele deu o caminho das pedras, quer dizer, ele demonstrou qual seria o caminho adequado para se obter isso, e foi essa ação que foi proposta agora pela Procuradora-Geral. Portanto, as chances agora são boas? Eu acredito que sim, eu vejo muita possibilidade nisso. Raquel Novaes, uma pergunta para a senhora. Ok. Oi, doutora, bom dia. Bom dia. Essa questão do Rio de Janeiro ter entrado com essa ação, o que pode acontecer dependendo do resultado desse julgamento? Pode acontecer como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que alguns estados reconhecem, outros não? Isso pode ser viável aqui no Brasil ou essa deveria ser uma lei federal? Olha, na realidade, assim, com esse pedido agora feito pela Procuradoria-Geral da União, pela Procuradora-Geral da União, ela tem âmbito nacional e elas estão apensadas, são duas ações apensadas, a do Estado do Rio de Janeiro e a da União. Quer dizer, na verdade, a hora que se decidir a da União, a do Rio de Janeiro é abraçada e o resultado vai ser aplicado para a União, né, para o Brasil inteiro. O que pode vir desse caso, por exemplo, esse pedido seja deferido pelo Supremo? Quer dizer, o acesso a outros direitos por parte dos casais homossexuais aí acaba dependendo exclusivamente, né, do reconhecimento dessa união. Que tipo de outros direitos eles poderão ter resguardados aí caso o Supremo defira o pedido da Procuradoria?
Olha, só com o reconhecimento da união estável é que se garante o acesso aos bens do companheiro falecido, a pensão, partilha de bens no caso de separação do casal. Quer dizer, está tudo estritamente dependente do reconhecimento da união, principalmente a questão de sucessão, né, no falecimento de um dos parceiros, e partilha de bens no caso de separação do casal. E hoje em dia se discute muitas outras questões, por exemplo, fertilização, adoção, todas essas questões estão diretamente vinculadas ao reconhecimento da união estável. Doutora, como funciona cada vez que um homossexual precisa exigir diante da lei os seus direitos? Vira uma batalha judicial? Cada caso é aferido de forma individual, é isso? Isso, na realidade é um mistério isso, quer dizer, não é um mistério porque a gente vê acontecer todo dia, mas é uma incoerência porque os casais que buscam um direito qualquer no judiciário, eles contam com o fator sorte. Então, se você vai buscar um direito e o seu caso vai ser analisado por um determinado juiz que tem o entendimento de que essas uniões são viáveis, sua chance de êxito é grande, mas você pode se deparar com um juiz ou um desembargador que é contrário à união entre pessoas do mesmo sexo, e aí os seus direitos não são concedidos, né? Então depende da sorte, vamos dizer assim, né? Quais são os direitos já conquistados no Brasil para casais do mesmo sexo? Existe o INSS, né, que dá pensão para o companheiro, do companheiro falecido, e algumas outras coisas muito esparsas, mas na verdade todas decorrentes de ações judiciais. Individuais. Individuais, quer dizer, algumas ações são coletivas e por liminares alguns direitos são concedidos coletivamente, né, abrangendo todo o segmento ou a população toda, mas são poucos, né, na realidade. A maior parte é direito individual, buscado caso a caso, a maior parte das vezes é assim mesmo, individualmente. Doutora Silvia, se essa decisão for aprovada pelo Supremo, isso já basta para que a decisão valha para o território nacional ou é preciso mudar a Constituição, mudar algum outro tipo de lei para que ela seja válida? E uma outra pergunta em relação à sua expectativa, com a sua experiência, esse é um assunto delicado, a senhora acha que isso vai ser aprovado? Olha, na verdade, assim, a Constituição já garante esses direitos, né? O direito à igualdade, dignidade, liberdade, não se permite a discriminação de forma nenhuma. Quer dizer, na verdade, já é concedido esse direito, né? É uma analogia. Eu acredito, assim, que não será necessária nenhuma medida nem do Legislativo. A Constituição já garante isso, porém esses preceitos ou esses direitos constitucionais, por mais incrível que pareça, não são automaticamente concedidos nesse caso, né? E quanto à minha expectativa, eu acredito que o STF vá se manifestar favoravelmente. Alguns ministros já se manifestaram assim. O Marco Aurélio Mello, ele já escreveu um artigo há um tempo atrás, defendendo as uniões entre pessoas do mesmo sexo. O ministro Celso Mello, quando ele indeferiu um pedido feito, ele deixou claro que era porque as vias técnicas não estavam corretas, mas ele se manifestou favoravelmente, e eu acredito que o STF vai aprovar e vai passar a reconhecer essas uniões. Ok, doutora Silvia, muito obrigada pela sua participação no nosso estúdio em São Paulo. A gente conversou com a doutora Silvia Maria Mendonça do Amaral, ela é especialista em direito homoafetivo. Muito obrigada e muito bom dia. Obrigada, bom dia.